Olá pessoal, eu me chamo Igor Duó, sou diretor aqui da Neuropensar, também sou professor e esse é nosso curso de cuidador escolar. Fiquem agora com o nosso voice-over, onde você vai conseguir acompanhar a voz do professor e também as imagens do material. É um prazer ter você aqui, tenha uma boa aula. Fala pessoal, estamos de volta com o nosso voice-over. Vamos dar início agora à segunda parte da nossa disciplina, que é Fundamentos do Cuidador Escolar. E sem muita conversa, já vamos iniciar voltando para aquelas perguntinhas mais frequentes, né? O cuidador pode ter acesso às informações sobre a deficiência dos alunos e pode dar medicação para ele? Resposta: o cuidador pode sim ter acesso a essas informações para ajudar melhor o aluno dentro da sala de aula. Como eu sempre digo, não é preciso ser um especialista na área, mas é fundamental conhecer pelo menos o básico para melhorar esse atendimento, tá certo? Por isso é tão importante esse curso que estamos fazendo agora. E sobre as medicações, deve-se orientar a família para ministrar o medicamento antes ou depois da aula. Em alguns casos, que o aluno precise tomar o medicamento no horário da aula, porque pode acontecer, alguns medicamentos têm que ser ministrados várias vezes durante o dia, né? Deve-se fazer um acordo com a escola, com a família e educador para a família passar as orientações do médico para a escola. Em resumo, eu não aconselho o cuidador a dar o remédio, a ministrar o remédio para a criança, porque pode acontecer problemas e você ser responsabilizado. Ou seja, só em último caso, mesmo assim, sendo conversado e muito bem conversado com a família, de preferência com a orientação médica por escrito. Mais uma pergunta: quem deve dar o suporte ao cuidador escolar dentro da escola? Quem deve orientar para que ele consiga fazer o seu papel, exercer sua função da melhor maneira? Resposta: são os profissionais do atendimento educacional especializado, que chamamos de AEE. Mas quando a escola não tem esses profissionais, o cuidador deve seguir as orientações da coordenação, respeitando, claro, suas atribuições e seu papel. E claro, não devemos encarar isso como algo ruim, porque a gente pode precisar de algum tipo de orientação em alguma situação. E devemos ter humildade para dizer, não estou capacitado para realizar essa função agora, preciso de ajuda. Você pode chegar na coordenação ou no AE e perguntar, como eu posso exercer essa função da melhor maneira? Ou então, estou fazendo da forma correta? E eles vão te orientar, beleza? E vamos recapitular aqui nossa memória. O que o cuidador escolar basicamente precisa saber para exercer o seu papel? Primeiro ponto, o cuidador não deve servir de muleta para o aluno. Aquilo que eu falei, né? Ele deve fazer com o aluno e não pelo aluno, até porque a gente busca autonomia e independência, beleza? Até destaquei aqui no final, o objetivo principal do cuidador escolar é fazer com que o aluno consiga mais autonomia nas atividades diárias para conseguir realizá-las no futuro e principalmente sem precisar de ajuda. Pronto, galera, vamos entrar aqui numa parte agora que é um pouco chatinha, que pode parecer um pouco chatinha, mas é muito importante a gente saber sobre isso, que diz respeito à legislação no tocante ao cuidador escolar e educação especial inclusiva. Eu vou ler aqui junto com vocês. Então, temos o decreto de número 7.611, de 17 de novembro de 2011, que fala o seguinte: dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado. O decreto a garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades. E temos também a lei de número 12.764/12, no seu artigo 3º, parágrafo único, fala o seguinte: em caso de comprovada necessidade, a pessoa com o transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, nos termos do inciso 4º do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. E a lei, né, gente, deixa claro, se houver a necessidade, porque sabemos que nem todo autista precisa de um acompanhamento especializado. E ainda sobre a lei 12.764/12, que é conhecida como a lei Berenice Piana, determinou que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, então terá benefícios igual a todas as pessoas com deficiência. Só lembrando, gente, obviamente não é obrigado decorar essas leis, esses decretos, essas notas, mas é muito interessante pessoas que trabalham na educação especial inclusiva, como cuidador também, terem esse embasamento, né, sobre essas leis e sobre esses direcionamentos. Bora para frente. Temos também a nota técnica de número 24/13, que reforça o direito ao cuidador
que é obrigação por parte das escolas públicas, municipais e estaduais e também instituições privadas. Mais uma, a Lei 13.146/2015, no seu artigo 2º, considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, gente, é um impedimento de longo prazo, não é porque você levou uma topada, né, no pé da cama, machucou o dedo mindinho e tá mancando que você vai ser uma pessoa com deficiência, certo? E bora pra frente, respira que tem um pouquinho mais. Temos também a resolução de número 456/2016 do Conselho Estadual de Educação, que fala o seguinte: fixa normas para a educação especial e para o atendimento educacional especializado dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, que hoje está incluso o autismo, e também altas habilidades e superdotação. Agora falando especificamente da profissão de vocês, da profissão de cuidador escolar, né? Que foi um projeto de lei de número 11/2016, que fala da regulamentação da profissão de cuidador, certo? Lá fala o seguinte: cria e regulamenta as profissões de cuidador da pessoa idosa, cuidador infantil, cuidador de pessoa com deficiência e cuidador de pessoa com doença rara e de outras providências. Só que em 2019 essa lei não foi sancionada. A gente espera que nos próximos anos, né, quem sabe até nos próximos meses, consiga ser sancionada, porque realmente precisa muito, precisa bastante. E só lembrando, gente, mais uma vez, o fato dessa lei não ter sido sancionada ainda não quer dizer que a profissão de cuidador escolar não exista. Existe sim. Inclusive, existem concursos públicos com vagas para cuidador escolar, as escolas contratam, as secretarias de educação contratam, eu já vi licitações, enfim, existe. Só não foi ainda regulamentada, beleza? E aqui temos a lei de número 13.146, de 6 de julho de 2015, no seu artigo 3º, fala o seguinte: para fins de aplicação desta lei, consideram-se profissional de apoio escolar a pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados como profissões legalmente estabelecidas. E logo abaixo tem a nota técnica de número 04 de 2014 do MEC, que é o Ministério da Educação. Fala o seguinte: visava regulamentar esse atendimento para todos, afirmando que não seria mais necessário a apresentação de documentos comprobatórios, que é o laudo médico ou o diagnóstico clínico, para a matrícula do atendimento educacional especializado. Ou seja, pessoal, para explicar melhor, vamos criar aqui uma historinha. Imagine que Joãozinho é uma criança que tem autismo e também deficiência intelectual. Joãozinho não consegue ir ao banheiro sozinho, não consegue se locomover sozinho, não consegue se alimentar sozinho. É muito visível as dificuldades que ele enfrenta dia após dia, tá certo? Todo mundo na escola percebe que ele precisa de ajuda. Só que a diretora da escola de Joãozinho fala o seguinte: eu só vou liberar um cuidador para ele, uma pessoa para ajudá-lo, se você trouxer para cá o laudo médico dizendo que ele precisa. Só que a mãe de Joãozinho fala o seguinte: olha, diretora, eu estou tentando pelo SUS, não estou conseguindo vaga, eu não tenho dinheiro para pagar um médico particular, teria como ajudar meu filho? E a diretora fala o seguinte: não, só posso ajudar se você comprovar, trazendo aqui esse laudo médico, mostrando o diagnóstico de Joãozinho, dizendo o que ele tem e que ele precisa desse suporte. Já dá para perceber que não é muito justo fazer isso, né, gente? E essa nota técnica do MEC fala justamente sobre isso, que não se pode exigir obrigatoriamente a apresentação do laudo médico para oferecer suportes no que se refere ao atendimento educacional especializado para crianças. Ou seja, o laudo médico, o laudo do psiquiatra, do psicólogo, do neuropediatra é um documento a mais que pode ajudar, mas não é obrigatório apresentar. Tá certo? Se o médico quiser mandar, ótimo, melhor ainda. Mas se ele não quiser, se a mãe não tiver como fazer essa consulta, só com os relatos dos professores, da coordenação, do pessoal do AE, dá para perceber se a criança apresenta dificuldade, se apresenta necessidade desse suporte ou não. E sabendo disso, galera, bora para essa pergunta aqui. Quando o cuidador escolar se faz necessário no espaço escolar e quem pode justificar essa necessidade? Como eu já falei anteriormente, né, gente? Justifica-se a necessidade do cuidador escolar
quando houver dependência total ou parcial na execução das atividades de vida diária ou em situações de presença de comportamentos disruptivos, desde que a atenção destinada pelo professor regente não supra. Mas se alguém perguntar, mas professor, como assim comportamentos disruptivos? Vou citar aqui um exemplo, gente. Em alguns casos, a criança com autismo pode não apresentar dificuldades, como por exemplo, se locomover, se alimentar, andar pela escola, mas tem algumas crises onde ela fica muito agressiva a ponto de bater nos colegas, se bater no professor, ou seja, são comportamentos disruptivos que precisam de manejo e talvez precise também de um suporte, de um apoio, como é o caso do cuidador escolar. E aqui embaixo eu já falei para vocês, né, gente? Quem justifica essa necessidade do cuidador é o professor de sala de aula, é o professor do AE, também em conjunto com a coordenação. Agora, é uma avaliação muito criteriosa, minuciosa, tá certo? Até determinar que essa criança realmente precisa desse suporte. Então, gente, lembra que eu tinha falado logo no início que vocês, enquanto cuidadores escolares, vão seguir orientações do pessoal do atendimento educacional especializado, né, que é o AEE. E o papel deles na escola junto a vocês é basicamente esse daqui: incentivar o cuidador em seu processo de formação, ou seja, ele pode te ajudar, pode contribuir para você melhorar enquanto profissional sempre que possível, né? Também acompanhar e avaliar periodicamente o cuidador, junto também com a família, né? Orientar quanto à elaboração de relatórios de acompanhamento. Caso vocês tenham dúvidas sobre como relatar alguma coisa, vocês podem pedir orientações do pessoal do AE ou da coordenação, como eu já falei, né? E estar atento às condutas adotadas pelo cuidador. Digamos que o cuidador, em algum momento, tem uma postura, tem uma conduta que não é ética. Se o pessoal do AE observar isso, ele pode chegar para você e sugerir melhorias, né? Em falar, olha só, eu notei que você teve um comportamento aqui que eu julguei um pouco inadequado, mas eu tô aqui com você para te ajudar, a gente pode melhorar nessa situação e por aí vai. Entenderam, né, gente? E para finalizar esse momento, eu quero que vocês fixem essas frases na cabeça, tá certo? Não é papel do cuidador escolar, não é papel do cuidador escolar. Cuidador não substitui o papel do professor de sala de aula. Ou seja, o professor ficar doente, não é o adequado o cuidador tomar a frente e administrar aquela turma, tá certo? Ele pode até ficar à frente, mas aplicar atividades que sejam elaboradas pelo professor do ensino regular e também ser orientado por esse professor. Mas quem deve substituir quando necessário é o professor substituto, tá certo? Até porque o cuidador escolar não tem formação em pedagogia. Outra coisa, o cuidador ele complementa, mas não substitui as atividades escolares. Ou seja, não é porque a criança conseguiu ter um cuidador escolar que ele vai ficar livre das suas obrigações e deveres escolares, tá certo? Outra coisa, o cuidador não substitui a sala de aula. Como o nome já diz, o cuidador escolar é para atuar na escola. Ele não é um atendente terapêutico para atuar na casa da criança. Ele vai ficar na escola e a criança tem que estar na escola aprendendo também e sendo auxiliado a se cuidar. Mais um, não compete ao cuidador planejar, executar e avaliar atividades pedagógicas. Esse é papel do professor da sala de aula. Outro ponto, o cuidador não ministra medicamento aos estudantes da escola. Só se realmente for um último caso, mas em conversa com a família, com a gestão, tá certo? E sob orientação médica, preferencialmente por escrito. Mais um ponto, o cuidador não substitui o atendimento educacional especializado. O cuidador ele faz parte do AE, ele complementa o AE. Só que muitas vezes a criança precisa desse cuidado para se cuidar e também precisa de um suporte maior na aprendizagem. E o cuidador não vai substituir esse papel. Ele vai ter acesso ao cuidador, mas também terá que ter acesso a outras ferramentas para focar e melhorar essa aprendizagem pedagógica. Mais um ponto, o cuidador auxilia durante a realização das atividades, fazendo com o aluno e não pelo aluno. Eu já estou careca de falar sobre isso, né, gente? Ninguém vai esquecer. E por fim, mas não menos importante, o cuidador precisa ter equilíbrio emocional para lidar com situações inesperadas, especialmente de ordem comportamental. Tanto é que nesse curso vamos ter uma disciplina sobre inteligência emocional. Como vocês sabem, gente, o ato de cuidar não é uma tarefa fácil, requer um equilíbrio. Então você tem que aprender a conhecer um pouco sobre suas emoções para poder lidar com outras situações que envolvem emoções de outras pessoas. Não é verdade? Então, pessoal, finalizamos aqui a disciplina de Fundamentos do Cuidador Escolar. Foi um prazer gravar essa aula para vocês. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu!